Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra As Sete Vidas de Fenelon, escrito por Hermínio Miranda. E nesta obra, o tema central vai ser o estudo da reencarnação e do esquecimento do passado. Se você, inclusive, já gostou da temática, já deixa o like aqui embaixo. Bom, qual é a história que tem por trás desse livro? A temática tá bem na cara, né? Aqui, Hermínio Miranda vai estudar sete vidas do espírito Fenelon. Lembrando que Fenelon é aquele espírito que ditou mensagens tanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto deu respostas em O Livro dos Espíritos e, inclusive, assinou os prolegômenos de O Livro dos Espíritos. É um dos espíritos da codificação, pertencente ao grupo que o Espírito de Verdade escolheu para disseminar as verdades espirituais aqui na Terra. Suas mensagens são de um cunho de uma elevada moral. São excelentes mensagens. E tanto quanto encarnado também é uma figura muito reconhecida lá na França. Então, aqui, Hermínio Miranda vai estudar as sete vidas desse espírito. Mas como é que foi que deu na cabeça dele, vamos dizer assim, de estudar isso? Porque com certeza não foi com ele acordando pelo dia. O que eu vou fazer hoje? Vou investigar as vidas de Fenelon. Não. O Hermínio Miranda, ele estava escrevendo um outro livro. E durante suas pesquisas, que envolve, obviamente, a composição de um livro, ele topou com uma obra de um psicanalista holandês. E essa obra chamou bastante a atenção dele. Mas devido ao envolvimento com o livro, que já estava mais para o fim, e aí, se ele fosse ler aquilo lá, ia demorar mais para terminar o livro, que já estava assim, em estado bastante adiantado. Então ele fez o seguinte: terminou primeiro a obra que ele estava escrevendo, e depois sim foi lá ler a obra. E quando ele foi ler essa obra, mas assim, levou um tapa na cara, um susto. A obra era Pilgrimage to the Rebirth, Peregrinação para o Renascimento, do Dr. Erlo van Wavering. A capa vai estar aparecendo bem aqui. Não tem tradução para o português. Bom, o Hermínio Miranda não sabia quem era esse Erlo van Wavering. Mas ao ler o livro, é aí que ele levou um susto. Porque Erlo van Wavering era um psicanalista holandês, que morava em Nova York, amigo do Carl Gustav Jung. E durante um certo sonho que ele teve, ele ficou muito perturbado. E aí depois, fazendo a psicanálise, nas sessões de análise, pelo método junguiano, ele teve, veja só, uma regressão de memória espontânea. E na regressão de memória espontânea, ele recordou que era Fenelon. Nome que até então o Dr. Wavering pouco conhecia. E aí isso provocou como eu disse, foi um tapa na cara, foi um susto que o Hermínio Miranda levou, porque ele tinha, o Miranda, já mais intimidade por conta do movimento espírita com o espírito Fenelon, devido às suas muitas mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo. E mais que isso, o Dr. Waver não recordou espontaneamente somente desta vida, mas também de outras. E aí então o Hermínio Miranda vai fazer também vai fazer uma peregrinação entre as vidas de Fenelon e vai também tecer a crítica do livro do Dr. Van Wavering. E depois abordar o ponto capital que essa obra traz: o esquecimento do passado. Quanto às vidas, antes de abordarmos a questão do esquecimento passado, do Dr. Van Wavering, ele identificou 9, na verdade. Mas algumas eram muito recuadas no tempo, aí ele acabou quase praticamente não as citando. Então, por isso que o título é As Sete Vidas de Fenelon, que são as 7 que são citadas no livro Pilgrimage to the Rebirth. Quais são, então, essas vidas anteriores? Obviamente, a última, quer dizer, a primeira que o Van Wavering se lembrou foi como Fenelon. Antes de Fenelon, ele foi Walter de Grey, que
também era um importante sacerdote na Inglaterra. Antes disso foi Wilfrid, também um importante sacerdote político inglês, que inclusive foi canonizado. Antes disso foi Astérios, participante da igreja primitiva, já caminho para as distorções, no século 3, 4. É o que tem menos informações. E antes disso foi Judas Barsabás. Não é o Judas Iscariotes aqui. Quem é esse Judas Barsabás? Ele é um dos apóstolos tardios, digamos assim. Se recordarmos no livro de Atos dos Apóstolos, após a deserção de Judas, os apóstolos fazem um sorteio entre dois nomes para ver quem tomaria o lugar de Judas, para continuar ali os 12. E aí é sorteado uma pessoa. Pois bem, Judas Barsabás era o irmão do sorteado. Ele conheceu Jesus. Judas Barsabás conheceu Jesus, mas não se converteu imediatamente. A sua conversão se deu bem depois, com o passar do tempo. Mas na igreja primitiva, ali bem do início mesmo, ele tinha uma participação muito ativa. E aí o Hermínio Miranda vai citar vários pesquisadores insuspeitos, ou seja, não tem relação com o espiritismo, que afirmam que ele tinha assim, um papel dos mais relevantes na igreja primitiva, embora os seus dados, a partir de um certo ponto, se tornam totalmente escassos. Então, são essas as 5 vidas. E o que salta aqui aos olhos? Primeiro, é um método descoberto, podemos dizer assim, pelo Hermínio Miranda, o da simetria histórica. O que é isso? O conceito é o seguinte: toda vez que se encarna, há fatores, há fatos simétricos, similares, parecidos, de outras existências. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 3 encarnações aqui do Fénelon, como Fénelon, Walter de Grey e Wilfrid. Nos 3, ele foi sacerdote. Nos 3, ele teve envolvimento com a política, ou seja, ele percorria os nobres salões, ele tinha ativa participação na corte, os reis o respeitavam, o consultavam. Em 2 delas, como Walter de Grey e como Fénelon, ele foi educador do herdeiro do trono. Como Walter de Grey, ele educou o filho de Henrique III, que ascendeu ao trono. E como Fénelon, ele educou o duque da Borgonha, o neto de Luís XIV. Só que esse não chegou ao trono porque desencarnou antes de ascender, de ser colocada a coroa na sua cabeça. Inclusive, como Fénelon, ele acabou publicando uma obra que ficou famosíssima e que, inclusive, Kardec estuda no capítulo 4 da primeira parte do Céu e Inferno, o Inferno, as Aventuras de Telêmaco, que foi o livro que ele usou para educar o Duque da Borgonha para que ele viesse se tornar um bom rei. E ele o fez com vistas, com base na vida futura. É uma obra que, inclusive, o fez entrar para a Academia Francesa de Letras. Outra simetria histórica. Agora, como entre Wilfrid e Walter de Grey. Os dois tinham uma coisa muito pomposa. Eram, assim, meio avarentos. Gostavam do luxo, gostavam das coisas de ouro. Tanto que os dois construíram inúmeras catedrais luxuosas, mosteiros, todo aquele tipo de estrutura da igreja romana. E estavam sempre envolvidos com questões muito financeiras, assim, de muito gasto, de muito luxo. Com Fénelon, aí essa situação se reverte. Embora também ele vá administrar importantes instituições católicas na França. Como Fénelon, ele chega ao ponto de ser arcebispo. Outra similitude entre Walter de Grey e Fénelon está que os dois tiveram que recorrer a Roma. Ou seja, houve ali questões que misturavam já religião com política, às vezes mais política que religião, e em ambas as situações o caso foi parar em Roma. Como Walter de Grey saiu vitorioso, mas como Fénelon
vamos dizer assim, ele perdeu. Porque como Fénelon, e parece que até foi, de certa forma, uma expiação, após o caso se levar a Roma, que foi o caso do quietismo, que era uma espécie de corrente mística que surgiu ali na França do tempo dele, e que assim, não tinha nada demais, e foi mais ou menos o que ele disse, que não tinha nada demais. Mas aí aproveitar da situação para queimar o Fénelon, para isolar ele politicamente, para tirar as influências que ele exercia na França naquela época. Tanto que no final da sua vida, ou assim, o quarto final da sua vida, ele tem que se recolher a abadia, a igreja, o sacerdócio ali, a instituição que tinha em Cambrai como arcebispo, praticamente sem qualquer influência. E ele aceitou isso humildemente, modestamente. Então é isso que é a simetria histórica. São fatos semelhantes, não quer dizer iguais. Porque, por exemplo, nessa questão de recorrer a Roma, Walter de Grey venceu, vamos dizer assim, calando ali a influência dos celtas. Fénelon, com o quietismo, perdeu, mas ambas as questões foram levadas a Roma. Então é isso que é a simetria histórica. Outro ponto da simetria histórica: ambos foram educadores e herdeiros do trono. Como Walter de Grey, o seu educando assumiu o trono. Como Fénelon não chegou a assumir. Então são esses pontos da simetria histórica. Quais são as críticas que o Hermínio Miranda faz ao livro do Dr. Errol van Waveren? Bom, a primeira está que ele gostaria que o Waveren não tivesse interpretado os sonhos, as suas vidas passadas, porque aí ele fez, vamos dizer assim, uma mistureba. Porque assim, ele quis interpretar de acordo com a psicanálise de Jung. E aí, assim, não deu muito certo. Assim, que aí ficou algumas partes ali, várias são incompreensíveis. E aí ele acabou se perdendo em várias questões ali que, assim, não teria necessidade. E outras, ele acabou caindo em resquícios católicos bem primitivos. Por exemplo, no livro, o Dr. Errol van Waveren vai defender que o mal é necessário, que o mal tem que existir. Então, por exemplo, assim, a figura de Satanás tem que existir, como um oposto a Deus, como um oposto a Jesus. E por aí, por assim vai. Então, a esses pontos, o Hermínio Miranda critica, dizendo que aí ele se perdeu e outras coisas eram desnecessárias que acabaram até tornando o livro assim, um pouco difícil de ser entendido, de ser digerido. Mas que, no mais, os dados que ele recolhe, as situações que ele vivencia, são muito verídicas e muito interessantes. Porque aqui o Dr. Errol van Waveren não vai apenas ter recordações das suas existências anteriores, a sua mediunidade vai eclodir também. Então ele passa a escutar vozes, ele passa a psicografar, embora não vá usar com esses termos. Aí que entra a crítica dos termos jungianos, que ele tentou adaptar essas coisas à psicanálise de Jung, e aí não deu certo. E depois disso também, vai ser, vamos dizer assim, cobrado a sua missão. Porque o Dr. Aaron Van Waveren, temos aqui a foto dele, tinha uma missão. E aqui o Hermínio Miranda deixa bem claro que essa missão era, sim, divulgar aí no meio acadêmico, no meio da ciência oficial, defender a pré-existência da alma, a sobrevivência após a morte do corpo físico e a reencarnação. E aí eles contam que o Dr. Errol Van Waveren falhou. Porque ele se limitou a escrever o livro Pilgrimage to the Rebirth, Peregrinação para o Renascimento, e ficou aí. Não foi além. E pelas mensagens próprias que ele recebeu, psicografadas, pelas vozes ali que falava ali, chamando a atenção, era sua missão, sim, divulgar e fazer a ciência oficial aceitar esses três conceitos básicos da realidade espiritual. Que, infelizmente, ele não fez. Porque, com certeza, que você nunca ouviu falar do Dr. Errol Van Waveren. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar nessa criatura. E aí a gente pergunta, mas
Como? Sendo Fénelon anteriormente, ele teve toda essa dificuldade, falhando inclusive na sua missão. O que aconteceu aí? Parece até contraditório. Porque, tendo sido Fénelon, ele sabia, ele escreveu sobre como espírito desencarnado, sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, sobre a imortalidade da alma. Por que, como Errol von Wavering não fez isso? São o mesmo espírito. Esse é o X da questão que esse livro vai se propor a responder. É isso que o Hermínio Miranda se sentiu motivado a pesquisar. E qual é a resposta que ele vai oferecer? O esquecimento do passado. Quando a gente estuda esse ponto nas nossas aulas rotineiras do ESG, de Espiritismo, a gente sempre estuda o porquê ao esquecimento. Aquela coisa lá que se eu lembrasse lá que eu matei a minha mãe, a coisa ia ficar difícil. Ou sei lá que eu e um primo meu aí somos inimigos ferrenhos de, sei lá, 30 encarnações atrás. Aí a gente esquece para essas coisas se atenuarem, para poder ser reescrita a história. Mas não é o ponto que o Hermínio Miranda quer pegar aqui. Ele quer abordar o mecanismo. Como ocorre o esquecimento do passado. Porque aí ele vai fundamentar isso para resolver essa aparente contradição entre a vida como Fénelon e a vida como Dr. Errol von Wavering. Então ele vai se valer também de explicações que ele deu no livro Alquimia da Mente, livro que saiu antes desse aqui. Valiosíssimo, excelente livro, e que vai colocar que durante a encarnação, o espírito não tem como colocar todos os seus conhecimentos, todas as suas vivências num corpo físico, no cérebrozinho aqui que nós temos. Isso é tranquilo. Tanto que a gente não recorda as outras existências. Tá provado que não dá pra botar tudo. Então, o que acontece? O espírito tem que projetar uma parte. E aí tem que saber fazer adequadamente essa escolha para que durante a sua encarnação ele consiga ter acesso à sua missão, à sua tarefa, se conectar à espiritualidade e desempenhar o que aqui veio desempenhar, fazer o que veio fazer. E aí ele vai entrar na questão da diferença entre o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. Porque o hemisfério cerebral esquerdo está muito ligado, funciona nele o racional. As coisas do nosso dia a dia, o consciente. E no hemisfério cerebral direito, funciona, vamos dizer assim, o inconsciente, o irracional. A parte, vamos dizer assim, mais da música, da arte, dos simbologismos, mais as percepções mais sutis. Então ele vai meio que colocar o seguinte, que o racional, a personalidade, fica no hemisfério esquerdo, e o espírito, o espírito imortal, fica no lado direito. E aí, aquela parte que foi projetada, que é o racional, que é a nossa personalidade atual, tem que conseguir escutar, perceber o espírito imortal. E quando há algum problema aí que pode ocorrer a falha na missão. E aí, por que isso pode ocorrer? Bom, ele não chega a abordar necessariamente isso, porque a ele admite que tem que ter mais estudos, tem que ter mais pesquisa em torno disso. Mas a gente pode entender que é pelo envolvimento das coisas materiais, até pela própria educação, que podem fazer com que se desenvolva só um aspecto, por exemplo, só a racionalidade, e se deixa, por exemplo, a intuição, a sensibilidade de lado. E aí isso dificulta lá na frente. Pode parecer até chocante isso aqui que ele diz. Eu, pelo menos, quando eu li, eu fiquei bastante chocado. Porque eu nunca nem tinha me passado pela cabeça. E não sei se você já passou pela sua cabeça. Se passou, comenta aqui embaixo. Se não passou, comenta também o que você acha dessa teoria. E então, para sustentar bem o que ele está colocando, ele vai colocar um exemplo. Até mais de um, mas vamos aqui citar só um. Francisco de Assis. Todos nós sabemos que Francisco de Assis foi João Evangelista.
apóstolo de Jesus. E que depois reencarnou naquela vida missionária. E aí, tudo tranquilo, né? Acontece que o que eu pelo menos não sabia, não sei se vocês sabiam, é que no início da vida de Francisco de Assis, ele era beberrão, mulherengo, e o sonho dele era ser soldado na guerra. Tanto que ele foi para uma guerra mesmo. Assim, para matar os outros. E curiosamente foi depois de um sonho, já passado certo tempo depois, que ele despertou e realmente se tornou Francisco de Assis. Ou seja, será que como João Evangelista, ele tinha aprendido com certeza o amor ao próximo, o perdão, amar os nossos inimigos. E aí, quando ele encarnou com Francisco de Assis, o que aconteceu? Que ele veio nesse estado, assim. Então, eles usam esse tipo de exemplo, tem outros aqui, para sustentar que o mecanismo do esquecimento é algo muito importante e que pode, sim, atrasar ou até levar à falha de um missionário. Quando este, claro, a responsabilidade nunca é do esquecimento, a responsabilidade é da própria pessoa. Quando este não escuta a voz interior, não escuta os seus anjos de guarda, não dá atenção à sua intuição. E que todos nós então devemos estar também atentos para cumprirmos as nossas pequenas tarefas de forma correta e proveitosa. E você, o que achou dessa obra? Já leu? Comenta aqui também embaixo. Não se esqueça de compartilhar e clica aqui no botão de inscrever-se. Ativa o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Fica aqui, recomendadíssima essa obra. Baita obra do Hermínio Miranda. Vale muito a pena ler. E eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!